Hoje o papo é muito sério e direto ao ponto. Se você já monetiza seu canal ou tá na corrida para isso, precisa parar tudo e prestar atenção. O YouTube anunciou 2 atualizações importantíssimas no programa de parcerias, que entram em vigor a partir do dia 15 de julho. E não são mudanças pequenas, viu? Uma delas afeta como você controla os anúncios no seu canal e a outra, que é a mais impactante na minha opinião, redefine o que o YouTube considera conteúdo original e autêntico, mirando diretamente no que eles chamam de conteúdo repetitivo. Isso pode afetar diretamente seu bolso e até mesmo a monetização de alguns dos seus vídeos. Por isso, nesse vídeo eu vou ler a documentação oficial e vou te mostrando exatamente o que muda e o que você precisa fazer para se proteger e manter o seu canal 100% em conformidade. Fica comigo até o final porque a segunda atualização é a mais crítica. Vamos começar pela primeira mudança, que é a mais sutil, mas afeta o controle que a gente tem sobre os tipos de anúncios que passam nos nossos vídeos. Então, acompanha comigo essa leitura sobre as mudanças. Esse aqui é o site de suporte do YouTube, site da Google. Atualizações mais recentes, programa de parceiros do YouTube, julho de 2025. Atualizações às categorias sensíveis de anúncios. 15 de julho de 2025, a categoria sensível, pele descoberta, apenas imagem, vai ser removida das categorias de anúncios do YouTube Studio. As pessoas que usam atualmente esta definição devem ter em conta que os bloqueios atuais vão ser aplicados até 15 de agosto de 2025. Pode usar outras categorias, como referência a sexo, para ter um controle mais preciso sobre os anúncios no seu canal. Repetindo e explicando, a partir de 15 de julho de 2025, a categoria sensível de anúncios, chamada de pele descoberta, apenas imagem, vai deixar de existir. O que isso significa na prática? Muitos criadores usavam essa opção para evitar que anúncios mais sensuais ou de certos produtos aparecessem em seus canais. Pensa em canais de fitness, que mostram treinos, canais de praia de tatuagem ou de canais de arte que analisam obras com nus. Era um controle bem específico. Sem essa categoria, como a gente fica? O próprio YouTube sugere a alternativa. Eles dizem que para ter um controle mais preciso, os criadores devem usar outras categorias, e a principal sugestão é a de referência a sexo. A minha análise sobre isso é que a categoria referência a sexo é muito mais ampla. Então, ao ativar esse bloqueio, você pode acabar bloqueando mais anúncios do que gostaria, o que pode impactar na sua receita. É um controle menos cirúrgico. A recomendação é: entre nas configurações do seu canal, nas configurações de anúncios no YouTube Studio e já veja qual a melhor alternativa para o seu tipo de conteúdo, para não ser pego de surpresa. Agora vamos para a segunda atualização, e na minha opinião é a mais importante de todas. Então acompanha comigo a leitura da segunda mudança. Não é tanto uma mudança, é uma atualização, é um reforço, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Julho de 2025. Atualizações às políticas de rentabilização do programa de parceiros do YouTube PPY. PPY é aquele YPP, é o programa de parcerias do YouTube. Em inglês é o contrário, é o YouTube Partner Program. Para poderem rentabilizar conteúdo no âmbito do programa de parceiros do YouTube, o YouTube exigiu sempre que os criadores carregassem conteúdo original e autêntico. A partir do dia 15 de julho de 2025, o YouTube vai atualizar as respectivas diretrizes para identificar melhor o conteúdo produzido em massa e repetitivo. Essa atualização reflete melhor o aspecto do conteúdo não autêntico atualmente. Foi o que eu falei anteriormente. Então, explicando o texto da atualização, é o seguinte: o YouTube está refinando suas políticas contra conteúdo repetitivo. A regra de criar conteúdo original e autêntico sempre existiu, pessoal. Mas a partir do dia 15 de julho agora, eles vão ser mais específicos e rigorosos para identificar o que eles chamam de conteúdo produzido em massa e repetitivo. E na minha opinião, essa atualização tem um alvo muito claro: o crescimento exponencial de conteúdo gerado por inteligência artificial. Com a facilidade de hoje para criar vídeos, narrações e até roteiros com IA, o YouTube está traçando uma linha no deserto para diferenciar o uso criativo da ferramenta da produção em massa, sem alma e sem valor agregado, o que é bem difícil para o algoritmo. O YouTube não está criando uma nova regra, ele está aprimorando a lupa para encontrar quem não segue a regra antiga. Inclusive, eu não estou dizendo para você não utilizar a inteligência artificial, não é isso. Você tem que utilizar a inteligência artificial para facilitar o seu trabalho, para diminuir o tempo que você passa na frente do computador e poder utilizar o seu tempo com outras coisas.
Eu tenho um vídeo aqui no canal, tá aqui acima o vídeo, olha, que fala como fazer thumbnail em poucos minutos, em poucos segundos, utilizando a inteligência artificial. Isso é uma ferramenta que eu utilizo para facilitar o meu serviço, mas eu não estou sendo repetitivo nem deixando de ter criatividade, pois eu preciso passar um prompt para a IA para ela fazer a thumbnail do jeito que eu estou querendo. E é somente uma thumbnail, não é o conteúdo do meu vídeo. O foco é combater o que eles consideram não autêntico. Vou te dar alguns exemplos claros para você entender melhor. Por exemplo, conteúdo 100% gerado por IA sem valor agregado. Pensa naqueles canais que usam a IA para descrever um roteiro sobre um tema, outra IA para gerar uma narração robótica e juntam tudo com um banco de vídeos genéricos lá no fundo. Se não houver uma curadoria humana, uma análise, uma perspectiva única, isso é um prato cheio para ser considerado um conteúdo não autêntico. O valor que o YouTube quer ver é a sua contribuição. A IA pode te dar uma base, mas a análise, a experiência pessoal, isso tem que vir de você. Um outro exemplo, você pega compilados, você faz compilados com pouca ou nenhuma alteração, pega vários clipes virais de outras pessoas ou trechos de filmes e simplesmente junta tudo com uma música de fundo, sem um comentário, uma análise, uma narrativa que conecte tudo. Também é considerado conteúdo repetitivo. Para ser considerado original, você precisa transformar aquele material. Criar um top 10 momentos mais engraçados, com a sua narração, comentários. Aí você já vai estar adicionando o seu toque de autenticidade. Um outro exemplo são canais que produzem dezenas de vídeos por dia usando exatamente o mesmo modelo. Às vezes até a mesma música de fundo, a mesma imagem, mas o template é o quê? É um modelo que ele tem e faz os vídeos baseados naquele modelo. E muitas vezes parecem muito iguais. Isso é o que o YouTube chama de produzido em massa e é um grande alvo dessa atualização. Então, ao ver tudo isso, você pode estar se perguntando: meu canal está em risco? Quer dizer que não posso usar inteligência artificial? Calma, a resposta não é essa. A mensagem aqui não é: não use a inteligência artificial. A IA é uma ferramenta incrível para te ajudar com ideias de roteiro, com a edição, com a criação de legendas. A questão é, a IA deve ser seu copiloto, não o piloto do canal. O YouTube quer ver a sua impressão digital no conteúdo. O que está em risco é o conteúdo onde a IA faz 100% do trabalho criativo e você só aperta o botão para publicar. Aí fica complicado. Use a IA para otimizar o seu trabalho, a sua pesquisa, mas o toque final, a opinião, a história, a emoção, isso tem que ser seu. Esse é o seu diferencial competitivo contra um conteúdo totalmente automatizado. No mundo onde a IA pode replicar, a sua autenticidade humana se tornou bem mais valiosa na plataforma. Então, resumindo as novidades, a partir de 15 de julho, a categoria de anúncio pele descoberta será removida e, mais importante, o YouTube vai intensificar a fiscalização contra conteúdo repetitivo, com um foco especial em usos de inteligência artificial que não agregam valor. Foque sempre em ser autêntico, pessoal. Isso é muito importante. Eu quero muito saber a sua opinião. Você usa IA no seu processo de criação? Como você acha que essa mudança vai impactar o YouTube? Deixa seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Se esse vídeo te ajudou a clarear as coisas, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!